Muito boa noite. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 9 de setembro de 2021, às 20 horas e 1 minutinho, começando a live. Eu acho que é a mais esperada aí dos últimos meses. Eu recebo o Rafael Selegato aqui do Iridium. E por que eu digo que é uma das lives mais esperadas, né? Porque este senhor aqui que está diante de nós tem hoje um fundo extremamente... Assim, ele protagoniza um fundo hoje no mercado com 177 mil cotistas, uma liquidez diária de 10 bilhões de reais, é a 10ª emissão do fundo, então um protagonismo extraordinário. Muita gente não sabe, mas tem outros 24 fundos que tem Iridium na carteira, que eu fiz um levantamento aqui. Então, é muito bacana de trazer o Selegato aqui. E a gente não conseguia, porque era entre uma emissão e outra, entre uma coisa e outra, tudo muito corrido, e a gente não conseguiu. Mas agora sim, há espaço para a gente debater muitos pontos. Então, hoje é aquela live que é para lavar a alma, né, Selegato? Então, a gente vai fazer vários questionamentos, muitas perguntas. Mas, Selegato, muito bom tê-lo aqui comigo. E lembro como se fosse hoje, 2017, o primeiro evento presencial da Suno, se aguardando a aprovação da Ambima, CVM, tudo da Iridium, e a gente fazendo um evento, você do meu lado esquerdo, do lado direito, o Bruno Laskovski, antigo gestor do Credit Suisse. CS. Exatamente, a gente batendo um papo ali, e tudo nascendo, a Suno nascendo, a Iridium nascendo, e olha como tá legal aqui, 4 anos depois, a gente podendo se reencontrar aqui em condições bem diferentes, mas pró-mercado e desenvolvendo o mercado. Então, Selegato, seja bem-vindo. Professor, obrigado aí mais uma vez pelo convite de sempre, pelo carinho de sempre, atenção. Pô, não sou um senhor ainda, pelo amor de Deus, só para deixar que eu sou muito mais jovem que o senhor, só para deixar muito claro isso. Mas, né, pessoal, mas tirando a brincadeira aí, obrigado pela atenção que você sempre nos deu aí. Acho que, como você, como você comentou, você nos apoiou desde a época que a gente nem existia ainda. A gente nem era uma gestora e a gente já estava fazendo aquele evento junto ali. Foi um começo muito legal aí. Pô, um grande prazer poder estar aqui mais uma vez. Olha, Selegato, você sabe, assim, para começar a live até um pouco mais leve, quebrando o gelo, o pessoal chegando. Hoje a expectativa de muita gente na live. Eu recebi aqui de um grande colega nosso, que é o Gilber Amaral, de Brasília. Ele brincou, falou assim, fala para o Selegato que ele tem que, a partir de agora, começar a colocar o hemograma completo dele no relatório gerencial, porque a gente confia tanto nele que, a partir de agora, tem que ter hemograma em todo o relatório gerencial. Falar, tá tudo bem com ele. Pode ficar tranquilo, que felizmente, graças a Deus, estou muito bem de saúde, mas te garanto uma coisa, a equipe que eu faço parte lá é muito melhor do que eu sou só o porta-voz da turma lá, mas a equipe nossa lá são muito melhores do que eu. A única diferença é que eu só falo muito, então eles põem eu para falar, mas a equipe que tá por trás aí pode ser excepcional, e mesmo se eu não tivesse aqui, tenho certeza que o trabalho não ia mudar uma vírgula. Show de bola. Bom, por falar em trabalho, vamos trabalhar, né, Selegato? Bom, 10ª emissão do fundo, eu lembro como se fosse hoje, ali o fundo começando, e ainda preocupado em comprar CRIs que tinham pagamentos semestrais, puxa, isso vai machucar o fundo, e hoje aí um patrimônio maior do que 2 bilhões de reais, né? Então, assim, muito interessante ver onde você chegou. Então, assim, eu não poderia começar diferente. Eu acho que qual foi o grande acerto qual foi a grande virada de jogo do Rafael, do time, do Iridium? E o que você, já fazendo até uma provocação, eu falei que essa live hoje é para lavar a alma, né? E a grande provocação é o que você faria talvez um pouco de diferente. Então, onde foi o grande acerto e o que você talvez faria diferente? Não precisa ser um erro, mas o que você talvez faria diferente para o fundo, ou o que vai fazer diferente a partir de agora? Professor, eu acho que assim... Quando a gente montou a Iridium lá atrás, em 2017, quando saímos do Fator, a equipe toda lá atrás, a nossa cabeça sempre foi, cara, vamos fazer o que a gente já faz, o que a gente já acredita, o que a gente já tem experiência fazendo, mas sem preconceito, sem ter tabu, sem nada. Vamos tentar sempre ter um olhar técnico e frio para tudo que a gente está olhando, sempre buscando o melhor risco-retorno possível para o fundo. Essa sempre foi a cabeça quando a gente montou lá atrás. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, o grande acerto nosso foi conseguir ser fiel a isso, ser fiel a essa crença. Porque quando você é uma gestora nova, você não pode errar. A verdade é essa. Uma coisa é quando você é uma grande gestora, um grande banco, etc., você vai errar várias vezes, mas tudo bem, a instituição te carrega porque ela é um grande
transatlântico que acaba te carregando junto, independente se você acertou ou errou. Quando você é uma gestora independente, pequena, você não tem essa opção. Porque um erro pode ser fatal, não só para o fundo, como para a empresa, como para a sua carreira. Então, a gente não tinha essa opção. E a gente foi muito fiel no que a gente acreditou. E desde o começo a gente sempre ancorou esse negócio em pessoas. Sempre foi pessoas, nosso business sempre foi. E, pô, um negócio que eu me orgulho muito em falar é que até hoje na Iridium, em 4 anos de história nossa, a gente nunca perdeu ninguém da equipe. Nunca ninguém saiu. Isso, eu sei que pode parecer bobagem para quem não está no nosso dia a dia, mas assim, é extremamente relevante para a gente. Então, porque tudo isso que eu estou falando está enraizado em cada uma das pessoas que estão lá dentro hoje tocando o negócio. Então, a gente sempre buscou olhar o mercado de crédito, o mercado de CRI, de fundo imobiliário, de ativos em geral, sem preconceitos. E o porquê que é tão importante esse negócio que eu estou falando sem preconceitos? A gente passou por um momento de, sei lá, nos últimos 5 anos aí, cara, tudo se transformou, não só o mercado, a própria economia real, a gente passou das grandes blue chips para as grandes agora startups de tecnologia, empresas de tecnologia que estão transformando o mercado. Então, a gente está vivendo um momento de constante transformação. Então, você manter as mesmas crenças, se ancorar sempre nas mesmas crenças, talvez não seja o melhor caminho. Então, a gente sempre tentou manter essa cabeça aberta, olhando de forma mais analítica possível para todo tipo de operação. E isso nos ajudou muito. Por quê? Se você olhar até hoje, grande parte dos nossos cases de maiores acertos, aí, pegando o IRDM como exemplo, de operações que a gente fez dentro dos nossos ativos, de alocações e investimentos que a gente fez, os maiores acertos sempre foram em operações que eram não óbvias. Só que depois de 1 ano, 2 anos, todo mundo olhava para trás e falava, nossa, olha que óbvio que era aquele ativo, mas lá atrás, há 2 anos atrás, quando ninguém estava fazendo, eram ativos extremamente não óbvios. Então, assim, tiveram vários desses ativos de estruturas mais complexas, de operações mais estruturadas, de fundos menos óbvios, de fundos novos, estratégias novas. Então, tiveram uma série de ativos ao longo dessa história toda nossa, que eram os ativos que, na nossa opinião, eram os não óbvios, que foi o que nos diferenciou, na nossa opinião. Porque fazer o basicão, eu consigo fazer, outros conseguem fazer, as pessoas físicas, os investidores diretos conseguem fazer. Então, a gente falou, cara, para a gente se diferenciar, não vamos ter preconceitos, vamos olhar tudo que a gente tem à disposição e vamos aproveitar esse papel de institucional que a gente tem esse acesso. Dado que a gente tem esse acesso, vamos estudar. A gente já viu muita coisa. A grande maioria era estranha e ruim. Mas muita coisa diferente tinha valor. E aí eu acho que o grande trabalho nosso, o grande diferencial nosso foi saber escolher essas coisas diferentes aí, não ter esses preconceitos. Obviamente que tiveram vários erros ao longo do caminho, faz parte do dia a dia. Então, isso que eu queria levantar com você. Antes de qualquer coisa, você falou em equipe, né? Eu sou obrigado aqui a mandar um grande abraço também para o Yannick. Eu acho que o Yannick faz um belíssimo, acho que vocês dois combinam muito bem, né? A tecnicidade dele e essa vontade sua também de querer fazer as coisas certas. Eu acho que vocês formam uma dupla que lidera essa equipe de uma maneira brilhante. Então, um abraço para o Yannick, para a turma toda, Gabriel, a turma toda lá. Ô Selegato, eu posso dizer que um erro, ou talvez um deslize, poderia ter aberto, foi quando vocês abriram muito leque de oportunidades, de alocações em fundos talvez um pouco fora da mecânica de vocês, de ir um pouquinho para hotel, ir um pouquinho para logística, e beliscar um corporativo numa praça um pouco menos óbvia. Você acha que esse foi talvez o erro tático do time e do IRD, né? Professor, que foram operações erradas, que foram erros nossos de escolhas erradas que nós fizemos, eu não tenho a menor dúvida em te dizer que sim, tá? Então, assim, e aí, eu acho que não é público, obviamente, e não nego de forma nenhuma dizer que, assim, por exemplo, um XPHT11 foi um grande erro, sem a menor dúvida, óbvio que foi. Não adianta eu querer ficar aqui defendendo o indefensável, foi um grande erro. O XPPR, por exemplo, também foi um grande erro, assim como alguns outros ativos do fundo também foram alguns CRIs que compramos em taxas abaixo do que deveríamos ter comprado. Assim, que tiveram alguns erros, não tenho a menor dúvida que sim. Mas quando você me fala sobre, do ponto de vista de estratégia, se foi errada, eu diria que não. Por quê? E deixa eu te explicar o porquê.
O ativo foi errado, eu não tenho a menor dúvida, mas da mesma forma que a gente olha para um XP Hotéis e a gente olhava e, poxa, viu um negócio, apesar de diferente do nosso tradicional, do nosso arroz com feijão, a gente viu um potencial ali, viu um ativo de valor ali, tentamos fazer um trade, a gente fez isso no RPR, por exemplo, também. Fizemos isso no HCTR lá atrás também. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a forma de visão, de buscar algo que, poxa, apesar de não ser o nosso arroz com feijão, não ser o nosso ativo core, é algo que a gente vê valor, a gente tem... foi a mesma forma que a gente olhou um ativo que foi um excelente acerto e um ativo que foi um erro, não tem a menor dúvida, entendeu? Então, acho que eu quero dizer o seguinte, que o ativo foi errado, não tem a menor dúvida e concordo com você 100%. Que a cabeça estava errada, eu acho que não. Eu acho que porque a mesma cabeça que nos fez ter esse erro, nos fez ter vários outros acertos, tá? Mas aí o que eu diria é o seguinte, e aí onde é que eu acho que talvez a gente tenha errado, constantemente a gente vê aquela, não diria uma pressão de mercado, mas uma aura de mercado de, poxa, alguns ativos são bons. Ele falou, pô, o mercado inteiro acha esse ativo bom, todo mundo fala que é bom, então ele é bom. Não é, não necessariamente. Não necessariamente pra gente ele era bom. E algumas vezes a gente acabava sendo, não sei se pressionado a palavra certa, mas deixado levar por essa aura de é um bom ativo e acabava fazendo alocações que a gente não deveria ter feito. Deveria ter seguido, acho que, mais os nossos princípios do que realmente a gente acreditava. Felizmente, eu acho que a gente errou menos do que a gente acertou. A gente acertou mais. A gente acertou mais do que errou. Então, acho que o resultado do fundo ter chegado onde chegou até hoje, tá, como está até hoje, é um pouco dessa resposta do mercado que a gente acabou acertando mais do que erramos. Mas eu te garanto uma coisa, assim, a proposta e a cabeça que nos fizeram chegar até aqui vai continuar sendo mantida, é isso que eu quero dizer. É o que o Thiago chama de erro honesto, né? Ou seja, na intenção de acertar, você errou. Então, esse erro honesto, ele acaba sendo superado pelos acertos, né? Mas é muito bom esse reconhecimento seu, Selegato. Acho que isso mostra até a simplicidade e a forma como você conduz o fundo. Isso diz muito sobre você e sobre o time. Isso é muito bom, né? Ô, Selegato, por falar em acertos, né? Fica evidente que você criou um ambiente muito oportunístico para o cotista do IRDM. Aquele cotista que às vezes não poderia entrar numa oferta restrita, num fundo com um perfil um pouco mais arrojado, como você mesmo colocou, Equitare, Devan, Versalhes, Tord, Urca, uma série de fundos, você fez o que nós chamamos de ancoragem, né? Você chegou a ser dono de 80% do Equitare, me corrija se eu estiver errado, né? E hoje o fundo já ganhou vida própria, tem uma base gigantesca de cotistas, uma liquidez grande, etc. Só que também, quando a gente olha agora daqui para frente, é possível que isso diminua. Não estou falando só no Equitare, Devan e Urca, não estou falando só nesses, eu estou falando no geral. Talvez essa engrenagem diminua. Pela condição de mercado, pelas janelas de emissões que poderão se estreitar para todos os lados, tanto para você também quanto para os outros. O que eu quero aproveitar esse espaço aqui? A gente está com muitas pessoas nos acompanhando ao vivo aqui, transmissão simultânea para o canal da Suno, para o meu canal. O que eu queria que você tentasse falar para as pessoas? De que os eventos não recorrentes, eles são não recorrentes. Até para tirar um pouco desse peso de o gestor ser meio que levado ou obrigado a entregar alfa o tempo todo. Eu acho que alfa é um momento de mercado. Então, fala um pouquinho sobre isso, Selegato. Eu acho que essa interlocução com o cotista é muito bom. Como a gente falou no começo, são 177 mil investidores. Então, muita gente pode achar que o não recorrente é recorrente, e aí a cota sai de 150 para 120, e todo mundo acha que tem um problema no fundo. Aliás, eu recebo essa pergunta quase todo dia, né? Agora menos, porque já estabilizou, mas está acontecendo alguma coisa com o Irídio, né? Então, aproveita esse momento aqui nosso para que você possa explicar melhor a dinâmica para os cotistas do fundo. Bom, professor, acho que assim, eu falei, o nosso trabalho hoje me permite discordar parcialmente do que você falou. Pode discordar de tudo, Selegato. Poxa, pelo amor de Deus. Eu concordo com você que, assim, eventos, a gente trabalha, o nosso trabalho como gestores do fundo, dia a dia tá para buscar alfa, é isso que a gente faz. E é isso que a gente é pago para fazer pelo fundo e, consequentemente, pelos cotistas. Então, o cotista está pagando a gente para buscar alfa. Então, a nossa função é buscar alfa. Não necessariamente a gente vai conseguir buscar alfa sempre, mas a gente está sendo pago para isso.
Então, eu acho que buscando o exemplo que a gente já comentou agora há pouco, assim, de tentar ter essa cabeça aberta, de olhar outros tipos de ativo, outros tipos de estratégia, tentar fazer alocações, tudo isso que a gente está fazendo é tentando buscar alfa. Em alguns casos a gente acertou muito bem, em alguns casos a gente errou também. Então, mas a soma disso tudo, no final do dia, deu alfa. E, sem dúvida nenhuma, assim, que eu acho que eu fui aí discordando do que você falou, assim, a nossa obrigação é tentar buscar todo dia. Mas é importante o cotista saber que não necessariamente a gente vai conseguir buscar todo dia. Não necessariamente não, a gente não vai conseguir buscar todo dia. Com certeza a gente não vai conseguir buscar todo dia. Então, acho que assim, temos a obrigação e somos pagos para buscar. E é isso que a gente está tentando fazer. E não tenham dúvida, vamos errar assim como já erramos, como falamos agora. Mas a gente não vai conseguir buscar todo dia, mas é aí que a gente vai tentar. Com relação ao fundo de ter batido 150, voltado para 120 e tal, acho que assim, o IRDM, acho que vale dizer que assim, o mercado também mudou desde então, a gente passou no mercado que estava bombando fundos imobiliários, era um ativo do momento, hoje em dia já não é, juros subiu bastante, então já está no mercado muito mais complexo e volátil do que a gente viveu, então acho que teve um ajuste geral aí na indústria e sem dúvida a gente sofreu esse ajuste. E pelo fato da gente a gente era o fundo com maior ágio do mercado, se eu não me engano a gente é o segundo fundo com maior ágio do mercado, a gente era possivelmente um dos principais e que estava, por assim dizer, na crista da onda, por assim dizer. Quando o mercado virou, a gente também foi muito impactado. Mas acho que o que importa, acho que a gente está olhando, hoje o fundo está quase completando 4 anos, a gente nasceu em março de 18, aí, 3 anos e meio, é entregar resultado, e é conseguir fazer esse negócio continuar da nossa melhor forma possível, entregar o máximo de resultado possível. Então isso é que é importante, isso é que está na nossa cabeça, e é o que a gente felizmente tem conseguido fazer ainda. E acreditamos que vamos conseguir, que o dia que a gente parar de acreditar, a gente entrega o fundo e vai fazer outra coisa. A gente acreditar que a gente não consegue mais gerar alfa. Então, e a gente vai continuar tentando fazer. As estratégias que a gente fez até hoje, acho que talvez, possivelmente, muitas delas já, em algum momento, elas saturam e é natural. Acho que o Hectare é um bom exemplo que você falou. É um fundo, poxa, a gente entrou, a gente tinha 80% do fundo. Hoje a gente está numa posição infinitamente menor. Acho que, se eu não me engano, é coisa de 8, 5, 6% do fundo. O fundo hoje já não é completamente diferente do que era lá atrás, no sentido de a gente já não tem mais a relevância que a gente tinha lá atrás, e natural, acho que já a gente não tem mais, a gente não é mais o âncora do fundo já há um bom tempo. Então, as estratégias vão todas se mudando e evoluindo ao longo do tempo. Então, vai saindo uma, entra outras, e assim vai. E o próprio Iridium, né? O Iridium cresceu. Então, a posição do Hectare dentro do Iridium também é menor. Então, mesmo que você gire na hora de fazer uma arbitragem, também você vai ter um resultado relativo menor, né? Mas você vai abrindo outras verticais, né? Pelo que eu estou entendendo também, você vai começar a fazer isso também em CRI. Você agora já tem uma mesa que atrai mais capital. Então, você pode também entrar numa operação e saindo um pouco para outras frentes, tudo. Então, você diversifica também as oportunidades. É isso que eu entendi, certo? Sem dúvida. E eu acho que o exemplo, se eu pegar, só completando, o relatório do mês passado é um bom exemplo. A gente sempre foi muito questionado, falou, olha, agora que o mercado virou, vocês não vão mais conseguir entregar alfa. Tudo bem, o mercado virou no mercado de FII, realmente ficou mais difícil entregar, vamos trabalhar outras coisas. A gente começou a trabalhar muito CRI. O mercado de CRI que a gente tinha condição de gerar alfa, focamos muito mais, começamos a gerar muito mais alfa no mercado de CRI, que é hoje o nosso foco muito maior. Então, assim, a gente tem hoje um foco do ponto de vista de gestão ativa, a gente sempre teve, você sabe muito bem disso. O mercado de FII não está fácil, sem a menor dúvida nesse momento. Vamos trabalhar o mercado de CRI, que tem mais oportunidade agora. Então, olha, a nossa obrigação de gerar alfa continua existindo, porque o cotista continua nos pagando. Então, essa obrigação continua existindo. A gente, com certeza, não vai conseguir gerar sempre, mas essa obrigação continua ali e a gente vai fazer o melhor possível para gerar. Maravilha, Selegato. Selegato, as pessoas estão adorando, chegando mais gente, ficando, e as pessoas realmente gostam de te ouvir, porque você fala de coração e isso é muito bom. Selegato, mais uma coisa. Foi muito polêmico, e com razão, as emissões abaixo de valor patrimonial. E você teve tudo na mão para fazer o inverso. Emissões, inclusive, bem acima do valor patrimonial. A grande pergunta é, como é que é a sua cabeça com relação a isso? Você acha que há espaço para a Iridium começar a fazer um pouco mais acima? Eu sei que vocês têm algumas travas regimentais quanto a isso, mas como é que você enxerga por esse ângulo aí? Vamos lá, professor. Primeiro, só deixar claro, o nosso regulamento estabelece a forma de emissão do fundo, tá? Isso. Então, é só para começar, nem que eu quisesse, eu teria opção. Mas
se a gente tivesse opção, da forma como a gente faz as nossas emissões hoje, e hoje não, como a gente sempre fez, vocês sabem muito bem disso, só para deixar claro para quem estiver nos assistindo e não conheça, o Iridium ele só faz um modelo de emissão muito específico que a maioria dos outros fundos não faz. A gente só faz emissão 476 exclusiva para cotistas e não faz a oferta pública. Então a gente encerra a distribuição dentro do período de distribuição de preferências e sobras. Então todas as nossas emissões são feitas da mesma forma e são assim. Então a gente não vai fazer a oferta pública, roadshow, essas coisas. E por quê? E aí, vindo a sua pergunta com relação à cota patrimonial. Acho que a gente vê essa questão da gestão do fundo de uma forma, talvez, não sei se é nossa ou... O que a gente vê, qual é a nossa função aqui como gestor? Tá? Não necessariamente eu preciso ter o fundo com a cota patrimonial mais alta do mundo. Eu não preciso ter, talvez, nem o melhor fundo do mundo. Minha obrigação aqui, que a gente entende, é gerar dinheiro para o nosso cotista, gerar resultado para o nosso cotista. É isso que a gente tem que fazer. E aí essa discussão da cota de emissão, se a gente fizesse oferta, primeiro um ponto importante, oferta abaixo da patrimonial a gente nunca fez e nunca vai fazer, só para deixar muito claro, a gente não emite se precisar, e aí vocês podem, eu não sou político, eu cumpro minhas promessas, só para deixar muito claro. Oferta abaixo da patrimonial nunca será feita no Iridium, só para deixar muito claro isso mais uma vez, tá? Nunca foi feita e nunca será feita. Acima da patrimonial a gente poderia ter feito, caso o nosso regulamento permitisse? Poderia. O fundo tinha, sem dúvida nenhuma, muita gordura para fazer, e tem até hoje. Se a gente quisesse fazer uma oferta acima da patrimonial, a gente provavelmente conseguiria fazer a emissão. Mas o que a gente vê? Dado que a gente não vai ao mercado, a gente não faz a oferta pública, não distribui para fora, a gente só vende para os nossos atuais cotistas nas proporcionalidades, no direito de preferência, no direito de sobras, por que eu vou fazer esse meu cotista pagar mais caro pela cota se eu posso fazer ele pagar mais barato e ganhar mais resultado assim? Então, só para deixar claro, o meu objetivo não é ter o fundo com a cota patrimonial mais alta. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero que o meu cotista ganhe dinheiro. É para isso que a gente trabalha. O meu cotista tem que ter resultado. Seja resultado via distribuição de dividendos, seja resultado via ganho de mercado secundário, seja resultado via podendo comprar a cota mais barato. Então, na nossa opinião, na nossa cabeça, eu poder emitir no preço mais barato possível para o meu cotista, porque, de novo, só lembrando, nossas emissões são todas para os cotistas, exclusivamente para os cotistas, no direito de preferência de sobras. Dado que é só ele que vai comprar, o cara que já é meu cotista, e minha função é gerar resultado para ele, eu vou fazer que ele compre no preço mais barato possível. Então, a gente sempre teve essa discussão e a nossa conclusão sempre foi, cara, mesmo que a gente pudesse, no nosso regulamento, que não nos permite, nosso entendimento, a gente não faria, a gente continuaria fazendo na patrimonial. Não vou fazer abaixo da patrimonial por um motivo óbvio, a gente acha que não faz o menor sentido, mas na patrimonial, para o nosso cotista, a gente acha que é o melhor caminho possível. Rafael, vendo você falar, a gente fica cada vez mais convencido de por que o fundo é um sucesso e tem 177 mil cotistas, né? Assim, a sua visão pró-cotista ela é muito clara, muito evidente, e isso reflete aqui no chat que a gente está acompanhando. Selegato, já estamos chegando perto, aí, somando os dois canais, perto de 850 pessoas conectadas ao mesmo tempo. É muita gente, tá bom? Selegato, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aliás, deixa eu fazer uma entre-pergunta aqui, que o pessoal está perguntando demais no chat. A velha questão, né? Quando é que as cotas vão integralizar? Tem data? Não tem uma data cravada, mas só para relembrar, existem duas coisas que a gente precisa ser feita para a cota poder ser integralizada. Anunciar o anúncio de encerramento da emissão, isso já foi feito no final do mês passado, e distribuir o dividendo pro rata, que vai ser divulgado amanhã. Então, a partir de amanhã, a cota é apta a ser integralizada. É o que acontece. A Bolsa demanda um prazo operacional ali, que, se eu não me engano, é coisa de 3, 4 dias, e aí as cotas vão ser integralizadas. Mas a regra é padrão, tá? Isso não é só de fundo imobiliário. Mas, possivelmente, nas próximas dias, semanas, já vai... Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Próximos dias, semanas aí, nós vamos estar resolvendo isso. Tá bom. Selegato, vamos lá. Não sei o quanto que você acompanha aqui algumas coisas que eu falo, faço e escrevo. Eu tenho pedido, como o mercado está crescendo muito, eu tenho pedido que, principalmente os gestores de fundos um pouco mais high yield, que têm operações um pouco mais sofisticadas, que tenha risco de performance, né, risco de equity, como a gente fala, que tem, assim, talvez um risco cruzado entre as próprias operações, que tem sobreposição de riscos dentro dos fundos, que eles façam riscos de grupos econômicos, etc., que eles façam um relatório de riscos
Eu tenho pedido isso porque uma coisa era um fundo com PL de 100 milhões, outra coisa é um fundo agora com PL de 2 bi, de 3 bi. As condições são muito maiores, a quantidade de pessoas que são atingidas são muito maiores. Eu tenho pedido isso para os gestores, e os gestores têm respondido de alguma forma. Tá? Aos poucos, alguns gestores já começaram a soltar esses relatórios de risco, e a tendência é que eu acho que todos deles, em algum momento, solte. Mas por que eu estou dando essa volta? Que agora eu quero entrar dentro de um subtema, que é esse tema desses fundos, principalmente esses que você aporta também, né? Desde Hectare, Devan, Tordesilhas, etc, etc. Como é que está a sua cabeça com relação a isso? Porque nós tínhamos uma condição de mercado muito inferior, ou seja, eu lembro como se fosse hoje de uma live que a gente fez, em que você falou, Baroni, esses caras entendem muito de multipropriedade, loteamento não performado, eu vou ter cota deles porque eu estou terceirizando meio que esse processo. Eu lembro de você falar isso. Só que agora ficou muito maior, a indústria desse tipo de fundo cresceu muito. E agora você já está dentro de um processo, assim, bem mais enraizado também dentro do Iridium. Então, por tabela, indiretamente, você já faz parte de todo esse contexto. Então, a minha pergunta, primeiro, eu quero começar desse relatório de riscos. Você acredita que esse meu pedido, né, junto à indústria, ele faz sentido, essa primeira condição, de mostrar mais monitoramento, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é como é que você olha hoje para todo esse arcabouço aí que envolve esses fundos desta natureza? Não, vamos lá. Primeiro, com relação à sua colocação, esse pedido de mais informação, no sentido que acho que no fundo é isso, eu acho que faz todo sentido, eu acho que você está corretíssimo mas eu acho que a indústria talvez a passos de tartaruga, mas com passos, está caminhando nessa evolução. Se você lembrar, você vai lembrar muito bem disso em 2012, 13, 14, lá atrás, quando a gente começou essa indústria de fundo imobiliário, os relatórios, muitos fundos nem tinham, os que tinham eram fraquíssimos, com raríssimas exceções, entendeu? Eu lembro de você me explicando algumas operações do Veritá, Becri, uma a uma, porque não tinha detalhe. Eu falava, putz, você está me falando, tinha que estar no relatório, né? Exatamente. Então, assim, acho que, com exceção do BCFF, do BRCE, do BCFund, que era o único fundo que tinha realmente uma estrutura de RI robusta e etc., os outros fundos eram trágicos, e isso incluía a gente lá atrás, no Veritá, como você sabe muito bem disso. Então, assim, a gente está evoluindo, talvez a passos mais devagares do que deveríamos, mas estamos evoluindo. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, o seu pedido e solicitação faz todo sentido, e nós, dentro da gestora, especificamente da Iridium, já está num processo de reestruturação do nosso relatório como um todo. Isso já estava no nosso to-do aí, de fazer essa reestruturação. Estamos já evoluindo alguns pontos, nós queremos dar mais abertura do próprio passivo do fundo, que também acho que é legal, a gente conseguir passar mais informação, a gente está tentando fazer algo mais interativo, é meio tecnológico demais, então eu sou péssimo nisso, mas tem uma turma mais inteligente que eu tocando esse negócio lá atrás. Então eu acho que esse ponto, sem dúvida nenhuma. Com relação a esse mercado, acho que de fundos high yield, aí, acho que está correto que a gente teve um papel aí, principalmente no começo dessa indústria, para ajudar essa indústria a se desenvolver. Achei assim. Aí deixa eu só dar um passo atrás e explicar um pouco qual foi o nosso racional quando a gente começou essa estratégia aí, que era um seed money, coragem, desses ativos. Cara, o racional, na verdade, foi até muito simples. Eu falei assim, alinhado com o que eu falei, que a gente conversou no começo desse nosso papo, de tentar não ter preconceitos. A gente sempre teve na cabeça, eu não sou de São Paulo, boa parte da equipe não é, o Brasil é muito mais do que São Paulo, muito mais do que Faria Lima, muito mais do que tudo isso. Então, tem ativos espalhados pelo Brasil inteiro de valor. Então, a gente começou a falar, cara, tem muita coisa boa espalhada por aí. A gente tem condição de fazer em todo? Não temos. A gente não tem esse know-how de fazer todos os tipos de ativos. Então, vamos procurar quem tem e quem é focado nisso, que vai fazer isso melhor que a gente. E essa foi a tese original. Então, poxa, você pegava em multipropriedade lá, você tinha Hectare, Devan, que fazem excelentes trabalhos, que tem muito know-how nisso, tem uma estrutura muito mais parruda, focada nesse tipo de ativo. Porque, assim, eventualmente alguma coisa a gente até faz direto, faz, mas ele vai fazer de forma muito mais eficiente do que eu. Então, vamos terceirizar isso para ele. Então, a nossa alocação que a gente fez lá atrás tinha muito esse intuito de realmente dessa terceirização, por assim dizer. E a gente faz um acompanhamento macro no sentido de, poxa, eu sei o que está na carteira, eu consigo acompanhar aqui dentro e vejo aquilo tudo como sendo um grande CRI, menos a taxa de administração. Beleza, a conta fazia sentido, o risco-retorno fazia sentido, com uma maior pulverização, diversificação e tal. Beleza. Isso funcionou
Urca fez a mesma coisa nos loteamentos espalhados pelo interior do país e tal, então funcionou também. Então essa foi o nosso mindset quando a gente começou. E o que a gente, por a gente ser uma gestora independente, a gente sabe como é que funciona o mercado de gestor independente. O pior momento de uma gestora independente é o que a gente chama de atravessar a arrebentação. O que é atravessar a arrebentação? São os primeiros 50, 100 milhões de reais. Por quê? Esse é o primeiro 50, 100 milhões de reais que você tem que conseguir algum investidor que vai acreditar em você devido ao seu histórico, devido a um PowerPoint, devido à sua proposta, devido à sua equipe. Porque depois desses 50, 100 milhões de reais já tem um fundo para mostrar. A performance já tem mais coisa para mostrar. Mas o começo é o mais difícil. Então, os primeiros 50, 100 são mais difíceis. Depois os outros 50 são mais fáceis, os outros mais fáceis e assim vai. Mas o começo é muito difícil. Então a gente olhou e falou, cara, a gente acreditava que tinha muita gente boa que só precisava da oportunidade. E foi o que a gente acabou encontrando em alguns casos. Que eram caras excelentes que não estavam conseguindo distribuir os fundos, porque os fundos não eram conhecidos e tal. E funcionou. Agora, esse mercado já mudou, é um mercado extremamente mais consolidado. Você pega, poxa, o próprio hectare e já tem mais de 2 bi de PL, o Devan mais de bilhão, o Urca também já cresceu bastante. Então, são fundos que assim, já não precisam mais da gente. A nossa função de âncora e de seed lá de trás já mudou completamente. Agora a gente é meramente mais um investidor ali, acho que com uma posição relevante, ok, mas só mais um investidor nessa estrutura. Então, a forma como a gente vê hoje essa indústria, ela mudou. Acho que lá atrás ela estava começando e a gente entrou nela no começo, ganhamos muito dinheiro com isso. Acho que ainda temos muito dinheiro a ganhar, são excelentes pagadores de dividendos. Aí se olhar, o Urca distribuiu R$2 agora, hectare Devan em 45, em 50 cada um. Excelentes resultados. Na nossa opinião, devem continuar distribuindo excelentes resultados, mas assim, o mercado que estava iniciando naquele momento dos fundos high yield, etc., já não é mais a mesma coisa. A gente já vê vários fundos high yield no mercado, a gente já mudou completamente esse mercado. E a nossa função também, na nossa opinião, como talvez um dos possíveis, obviamente, dentro do nosso mundo pequenininho, fomentadores desse início desse mercado, também já não precisa mais da gente nesse ponto. A gente virou, talvez, um investidor relevante ainda, devido ao tamanho das nossas posições, mas mais um investidor. Aí. Entendi. Então, e vocês continuam abrindo outras frentes, né? Eu vi que tem um fundo da fronteira também, né? O pessoal também tá nessa zona de arrebentação aí também. Então, acho que com um foco um pouco diferente, inclusive. Eu acho que essa que é a beleza da indústria, principalmente de fundos imobiliários, que você tem muita versatilidade que você pode capturar, né? Selegato, entrando agora um pouquinho dentro do conceito de riscos, né? O mercado, na minha visão, ele precifica mal, ele não tem muita exatidão do que é high yield, do que é high grade. Eu acho que há uma confusão muito grande com relação a isso. E os juros a 2%, e GPM a 33%. Ou seja, foi muito intenso esses últimos 18 meses. E eu acho que agora as coisas estão voltando um pouco mais para o eixo. Então, eu queria que você nos trouxesse aqui um pouco da sua visão hoje desse mercado de crédito, né? A gente falou muito lá atrás, na época da pandemia, né? Você falava isso para mim, falava, Baroni, coisas aqui que passam na nossa frente aqui. Pô, esse aqui não negociava nunca nessa taxa e agora está negociando, a gente está conseguindo pegar. Então, teve muita distorção nesses últimos meses da pandemia para cá. E agora parece que as coisas começam a voltar um pouco mais para o seu lugar. Então, eu queria que você nos trouxesse essa percepção de mercado. Hoje, o Iridium, me corrija se eu estiver errado, é um fundo que roda aí a inflação mais 8, CDI mais 5, e as posições que vocês têm em fundos de CRI, na média, a inflação mais 10. Então, na média, nós estamos falando de um fundo a inflação mais 9, bruto, líquido, inflação mais 7,5, 8, vai, alguma coisa assim. É um excelente retorno, né? Inflação mais 8, líquido. É 7 porque você tem a nossa carteira de fundo na negociada é consolidada, dado que tem algumas coisas ali, tipo uns XPHTs, etc., que puxam para baixo. Exato. Ela não consegue entregar tanto assim. Mas sim, sem dúvida nenhuma, acho que é um fundo que consegue entregar um excelente resultado. O histórico dele, felizmente, foi muito bom. A nossa expectativa é que continue sendo, mas é engraçado que o mercado vai mudando, mas a história vai se repetindo. Talvez muitos que nos estão nos assistindo aqui não passaram por isso, pelo menos não na indústria de fundos imobiliários, dado que ela cresceu muito, mas 2013, Baroni,
foi muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, na minha opinião. Então a gente viu os juros voltando a subir, a gente viu todo esse mercado mais volátil, incertezas políticas na época da Dilma, etc. Mas é muito parecido do que a gente está vivendo hoje, pelo menos na minha opinião. Na hora que eu vejo esse mercado atual, é muito parecido. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, acho que assim, você tem uma má precificação de risco, sem a menor dúvida. Acho que a indústria de pessoa física, ela ainda precifica muito dividendo. Isso é muito simples. Assim, é tão simples quanto isso, é dividendo. Tá? É isso. Agora, acho que você começa com a evolução, um pouco de educação do mercado, você começa a ter, talvez, um pouco da diferenciação do cotista olhar e falar, tá, isso aqui entrega um pouco menos de dividendo, mas é porque ele tem um perfil de risco diferente, etc. Ok. Mas é um processo de educação demorado esse daí, tá? Só para deixar muito claro. Então, ele ainda precifica muito dividendo. Mas ok. A dinâmica de risco hoje, na nossa opinião, há 6 meses, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, o problema nosso era a competição. A gente olhava e falava, cara, você tinha vários fundos de CRI captando à torta e à direita, as taxas fechando, as garantias piorando, o mercado mais competitivo, o dinheiro muito disponível no mercado. Agora a gente está vendo uma coisa um pouco diferente. O quê? O mercado já está muito mais fechado para fundos que não estão conseguindo entregar resultado. Então, antigamente, qualquer fundo captava, independente se ele entregava resultado ou não. Agora já a coisa não está mais assim. Os fundos que não estão entregando resultado, estão rodando a margem patrimonial, já não estão mais conseguindo captar. Então, para a gente, apesar bom, hein, Celegato? Então, é exatamente isso que eu vou falar. Apesar de ser estranho eu falar isso, assim, essa crise, para a gente, na nossa opinião, está muito boa. Porque você dá uma limpada no mercado, você dá uma estabilizada, você para aquela competição maluca, que não faz sentido, e você dá Não, eu vou falar para você parar, porque quem não deu like tem que dar like agora. Isso sim é uma cabeça para o mercado, e eu estou de acordo com o Selegato. Eu estou adorando o momento agora das janelas de emissões se fechando, o cotista emburrando com alguns gestores com razão, valorizando aqueles que estão fazendo um bom trabalho. Está ótimo. O momento de fundos imobiliários, na minha visão, nunca esteve tão bom quanto agora, tá certo? Então, que isso fique claro, que isso faz parte do processo nosso de amadurecimento da gestão e dos cotistas, né, Selegato? Os gestores também estão levando o recado dele por outro lado, tá? Só para te falar que nós superamos a marca de 1.000 pessoas ao vivo nos acompanhando, tá bom? Legal, professor, parabéns aí pelo trabalho. Então, assim, eu acho que é um processo de evolução e que vai acontecer várias vezes. Se você lembrar, professor, lá de novo, em 2013, o mercado se fechou igual. E aí você tinha pouquíssimos fundos que continuavam conseguindo vir ao mercado. E, coincidentemente ou não, eram esses pouquíssimos fundos que realmente entregavam resultado para os cotistas. Então, assim, que a gente brinca, arrombar a porta aberta é fácil. Então, quando o mercado estava excepcionalmente líquido, estava jorrando dinheiro para todo lado, beleza, todo mundo é gênio, todo mundo capta. Agora que o mercado está mais difícil, é agora que eu acho que a gente consegue diferenciar os fundos aí. Então, assim, poxa, a gente anunciou nossa 10ª emissão, não sei se você vai lembrar, no dia seguinte que foi anunciada a tributação de fundo imobiliário. E foi proposital. Porque a gente falou, cara, o mercado vai estar extremamente volátil, vai ter muita oportunidade nesse mercado, e agora está na hora da gente conseguir aproveitar o ágio que a gente construiu. Porque a gente vai conseguir captar numa janela onde ninguém vai captar. Entendeu? A gente consegue usar as gorduras hora. Então, e foi excelente. Pô, a gente estava surfando um mercado agora, muito melhor do que a gente estava 2 anos atrás. Assim, eu estou falando para o nosso fundo especificamente, para o IRDM. Não, e eu vou estender isso para a indústria. Eu acho que as portas se fechando para alguns gestores que vieram com uma emissão um pouco mais sinuosa, para ser educado aqui, eles estão levando o não de alguma forma, isso é muito bom. Eu confesso que isso é muito bom. É muito bom, porque eu acho que isso é um recado que está sendo dado, mostra que a indústria está mais aparelhada. Agora, claro, né, Selegato, há alguns excessos, alguns exageros, às vezes a mão pesa um pouco mais, o cotista às vezes se irrita um pouco mais, e no final do dia são negócios, aqui está todo mundo fazendo grandes negócios o tempo todo, né? Mas é bom, no final das contas eu acho bom, acho que a gente está vivendo um momento ímpar, e eu suspeito, Selegato, que a nossa indústria não vai encolher nessa crise. Não vai de jeito nenhum. E se isso acontecer, aí eu solto a caixa de foguete, porque aí a gente vai crescer com esse nível de estresse macro e com um foco agressivo dentro da indústria, esse fogo amigo aí dentro da indústria, né? Professor, nós sobrevivemos a 2013, 14, 15 com
90 mil cotistas na indústria inteira, 100 mil cotistas ali, que foi na WPO, e um market cap de 30 bi. Olha o que a gente tem hoje, do ponto de vista da indústria, 1,5 milhão de cotistas, 100 e tantos bi de market cap. Assim, esquece, fundo imobiliário veio para ficar, não tem mais volta, entendeu? Então, a gente está muito mais preparado para encarar. Show de bola. Selegato, desculpa voltar de novo na história do risco, mas é porque tinham me perguntado antes e tinham me mandado um e-mail. Algumas operações tiveram que ser reestruturadas, algumas em geral, não vamos entrar na A, B ou na C, algumas tiveram que ser reestruturadas. Seja pela mudança de IPCA para IGPM, seja pela mudança de outros grupos econômicos, etc. Enfim, tiveram que ser reestruturadas. Até onde você entende que esse foi um recado do próprio mercado, tipo assim, high yield, faça high yield, mas entenda que o risco, o que eu sempre falo de high yield, eu não tenho nada contra, tá, Selegato? O que eu falo é que a deterioração do high yield ela é rápida. A diferença do high yield para o high grade é a deterioração. Se você pega uma empresa muito high grade, muito AAA, se o balanço dela vier ruim um trimestre, se vier outro, você vai acomodando, você vai encaixando e resolve. O high yield é tudo muito rápido. Você vê que quando vem a estruturação, vem 3, 4 de uma vez e aquele relatório ferve. Eu queria a sua opinião sobre isso. Você acha que há riscos da gente ter novas reestruturações ou o pior momento desse mercado high yield já passou e agora daqui para frente é um novo desenho? Acho que só para... Discorda de mim, pelo amor de Deus. Talvez discordando um pouquinho do senhor professor. Assim, Selegato, nós falamos antes da live, pelo contrário, né? Nós começamos 10 minutos aqui antes, então foi tudo muito rápido, a gente não combinou uma pauta, tudo assim muito detalhado, a gente tem uma diretriz, mas fomos em cima disso. Então, é tudo espontâneo aqui. Acho que vamos lá, tem do que você comentou, professor, acho que tem reestruturações e reestruturações. Acho que assim, quando a gente monta uma operação de 10, 15 anos, obviamente que a gente tenta prever o máximo de coisas possíveis, mas são 10, 15 anos e Brasil é Brasil. Então, Brasil é o país que o GPM bate 33% do nada e o juro está 2%. Então, é isso. É imprevisível isso. Então, assim, quando você virar para mim e falar, poxa, você mudar uma operação de GPM para IPCA, eu mudei em operação high yield, mid yield e high grade. Qualquer operação que me pediu, cara, muda. Não tem, eu estou num casamento de 10 anos com o meu devedor. Não faz sentido nenhum eu querer squeezar o cara agora para conseguir um adicional e vou acabar, desculpa a palavra, fudendo esse cara pelos próximos 9, 10 anos, porque ele é meu devedor ainda, ele tem que me pagar. Então, assim, a gente reestruturou operações high yield, mid yield, high grade, ultra high grade, a gente reestruturou operações. Mas isso, na nossa opinião, não é uma reestruturação do ponto de vista de necessidade de crédito, de deterioração de crédito, não é. É simplesmente uma mudança de cenário de mercado. A gente teve uma mudança relevante no mercado, onde a gente tinha uma situação que, originalmente, quando a gente montou a operação, parecia fazer sentido, hoje em dia não parece mais. E natural. Então, acho que é importante ter isso na cabeça, que, assim, não necessariamente uma reestruturação de uma operação é algo negativo, tá? Por quê? Simplesmente as coisas mudam. E eu acho que é natural as operações mudando com elas. Uma coisa completamente diferente é um haircut numa operação. Isso sim é um problema. Isso sim é uma redução de taxa forçadamente por causa de estresse de crédito. Então, isso sim é um problema, tá? Na nossa opinião. E a questão do high grade, do high yield, é uma questão irônica. Quer saber uma ironia? A única operação que a gente teve problema na Iridium até hoje foi uma operação que era high grade, que era restock. Só que a restock, hoje em dia, é fácil todo mundo falar que é uma bosta. A restock, há 5 anos atrás, era a mais pela Fitch, era investment grade, por uma agência internacional. Entendeu? Mas o mundo mudou e aconteceu. Então, e foi a única operação que a gente teve problema até hoje dentro dos nossos fundos, dentro da Iridium. Então, o que eu quero dizer, então, teoricamente, era uma opção que era para ser high grade. Então, acho que tem que tomar esse cuidado. Tem uma segunda coisa que eu acho que é importante, que é a questão de percepção de risco e risco são coisas diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte: muita gente, você é um leigo em um assunto, qualquer assunto que seja, você vai ver aquele assunto onde você é leigo, você tem uma percepção de risco alta. Por quê? Porque você não entende daquele você tem um risco do desconhecimento, que a gente chama, da falta de conhecimento sobre aquele ativo. Então você imputa risco no que você não conhece. O que é natural. Da mesma forma que você vai andar à noite numa rua escura, você não está vendo o que tem na sua frente, você vai botar
um risco naquilo ali que você não está vendo. É o mesmo paralelo que você faz com uma operação. Quando você está olhando uma operação de crédito que você não conhece ela, você imputa risco porque você não conhece aquela estrutura. Quando é uma operação de balanço simples, ela é simples. Não necessariamente ela é boa ou ruim, ela é simples. Então ela é mais fácil de entender. Então, existe uma questão do ponto de vista do que é realmente um risco, do que é simplesmente uma percepção de risco. E isso existe muita precificação, na nossa opinião, errada. Muita coisa é precificada pela percepção do risco e não pelo risco em si. Na nossa opinião, o que diferencia uma coisa da outra? Conhecimento. É você parar, olhar, entender, estudar, e aí que você muda o que é risco do que é percepção de risco. Tá? Mas sim, acho que a questão de você ter... Eu concordo com você da questão de você ter uma deterioração acelerada quando você está falando de operações concentradas. Aí eu concordo com você. Então, quando é risco de crédito corporativo, um high yield, aí eu acho que tem uma deterioração extremamente rápida. Ou concentrado em um único empreendimento, eventualmente você consegue ter, porque você está exposto num único ativo ou empresa. Então, realmente, você tem essa questão da deterioração. Mas, assim, é muito caso a caso. Aí acho que não é o caso. Então, e as reestruturações que a gente vê, de novo, acho que todas as questões de PCA, GPM, etc., para mim isso não vejo risco nisso, para ser muito sincero. Reestruturações de crédito, talvez. Mas a gente vê muita reestruturação para readequação da operação. Então você pega, por exemplo, uma carteira de recebíveis, que ela tem 10 anos, e você faz uma operação de 10 anos nela. Aí beleza, passaram-se 5 anos, o que aconteceu? Você teve distratos nessa carteira de recebíveis que foram revendidos. Os créditos que foram revendidos passam a ter 10 anos de novo, mas a operação agora só tem 5. Então você começa a ter um rabo lá na frente que não está dentro da operação. Às vezes uma reestruturação faz sentido você botar aquilo tudo para dentro. Então, acho que assim, é muito caso a caso, é muito difícil você generalizar essa situação. Nossa, Legato, você não tem noção tanto que eu estou feliz com essa live, porque você está conseguindo colocar em palavras esse meu pedido do relatório de riscos, de trazer mais informação e mais conhecimento para que nós consigamos precificar melhor dentro daquilo que nós estejamos... Porque tem muita coisa que vocês, gestores, enxergam, que vocês estão participando ativamente da estruturação da operação. E elas, muitas das vezes, nascem dentro da gestora, dentro da securitizadora ligada ao mesmo grupo, etc. Enfim, e aí quando você tem esse relatório de riscos, que é um relatório de acompanhamento, dê o nome que quiser, mas que ele possa apresentar melhor esses indicadores, tanto operacionais quanto financeiros, a gente consegue olhar. Aí, a rua escura, eu já consigo saber onde estão os pontos de luz e eu sei exatamente como andar nessa rua, ciente dos riscos e precificado adequadamente. Cara, muito bom. Legato, sabe o que estão falando aqui no chat? Que assim, muita gente vai querer ver a live de novo, porque está aprendendo muita coisa legal que você está colocando. São pontos que você... Gente, mas é interessante esse Legato, porque às vezes para a gente que é um bate-papo aqui, uma coisa que a gente conversa, faz parte do nosso dia a dia... Para as pessoas que estão desenvolvendo no mercado, essas coisas que você coloca, às vezes ela não absorve na hora, mas ela entendeu o valor. Então, acho que isso é muito importante da gente seguir em diante aqui. O pessoal está reclamando que eu não te dei nenhuma jantinha de hoje. Aí, como é que é? É isso aí. Vamos lá, Selegato, vamos avançar mais um pouco aqui. Quando eu olho para o fundo, eu percebo que você faz muita gestão ativa. Pediram para elogiar o fato de você colocar o preço médio, porque a gente consegue entender, inclusive, aonde que está ali um possível lucro a ser realizado. Isso é muito bom, né? Essas operações de compra e venda que você faz onde você busca gerar o alfa, né? Onde você busca trazer algum resultado adicional para o fundo. A pergunta que eu te faço dá para a gente imaginar hoje, assim, dentro do cenário hoje do fundo, o quanto que você consegue apresentar como assim, um rendimento base? Aqui eu não estou pedindo guidance, não, mas o que é que o cotista do Iridium deve esperar como um base, uma referência base, e o que você busca, o que você almeja em gerar de alfa? Então, assim, a grosso modo, Baroni, 70%, 80% do rendimento é alguma coisa base, 20% é o alfa que a gente busca, às vezes pouco mais, um pouco menos. Vou te responder da seguinte forma, não é guidance não, mas o histórico. O histórico, você olhar, grosso modo, 80% é o que você chama de arrego, por assim dizer, do fundo, 20% é adicional, é o gestão ativa, é o alfa que a gente busca entregar. Historicamente foi isso, tá? Então, assim,
não é um guidance nem nada disso, mas... Sim, não, é. É o que foi o histórico, exatamente. Não tem como ser guidance que nós estamos falando de passado. Exatamente. O histórico foi isso, olhar os relatórios que a gente abre, aquele nosso DRE lá no fundo, exatamente você consegue fazer a conta ali e vai perceber que o histórico é na casa de 80%, é o que a gente chama de carrego, 20% é o adicional. Maravilha. Agora sim é quase que um guidance, mas não é guidance de distribuição, mas guidance assim, de entendimento. Você concorda comigo que hoje, pelo fato da distribuição do Iridium ser mais linha BTG, né, mais o que transita ali no caixa, tudo, você concorda comigo que hoje tem muita coisa acruada em Iridium, tanto do ponto de vista de potencial realização de ganho, tanto de inflação, quanto eventualmente de fundos imobiliários. Concorda comigo, né? Sim, sem dúvida. Mas a questão é a seguinte, assim, né, primeiro, só fazendo um comentário rápido, assim, o entendimento que nosso administrador entende que você só pode distribuir o lucro auferido em regime de caixa, ou seja, o que efetivamente bateu no caixa de cada ativo. Então, é isso que ele entende, e na nossa opinião, a gente concorda, tá? É o que a gente entende que é o que a regra diz, tá? Então, eu sei que tem outros players que fazem diferente, mas a gente entende que esse é o que a regra diz. Concordando ou não com a regra, é o nosso entendimento da regra junto com o nosso administrador. Então, sim, você está correto, que isso acaba fazendo com que você acaba retendo muito resultado dentro dos ativos do fundo, sem dúvida nenhuma. Não tem muito o que fazer. E assim, acho que a vantagem nossa, como a gente é uma casa de gestão ativa e a gente trabalha muito secundário, a gente acaba tendo talvez um diferencial de conseguir eventualmente liberando esses resultados de forma mais eficiente dos trades, porque toda vez que eu faço um trade onde eu tenho um resultado acruado ali, aquele trade passa a ser liberado e vira dividendo. Aquele resultado acruado passa a ser liberado e vira dividendo. Então, poxa, querendo ou não, acho que a gente consegue trabalhar essa questão de forma mais eficiente, buscando essa gestão ativa que a gente tem, porque isso ajuda a liberar o resultado que está retido no fundo. Mas, sem dúvida nenhuma, tem sim um resultado relevante retido. Maravilha. Já estamos com 51 minutos, quero fazer basicamente a última pergunta para vocês. Vocês terminaram uma emissão recentemente. E assim, o último relatório, claro, ele tem uma defasagem, óbvio, mas ele apontava cerca de 90 milhões em caixa. Então, somando com os recursos da emissão, nós estamos falando de uma coisa, de 650 a 700 milhões em caixa. O que você pode dizer, que não vai comprometer em nada seu compliance aí, com relação à curva de alocação, né? Porque as emissões também diminuíram de outros fundos, etc. Não acredito que eles vão já emendar outra agora também. Então, você pega uma janela agora em que talvez você vai ter que virar o canhão para outro lado. O que você pode dizer aos cotistas que não te comprometem em nada aí com relação à velocidade dessa alocação? E mais, eu estou sendo muito otimista em imaginar que com essa abertura de juros agora a gente pode ter integralização de operações com cupons melhores? Não, sem dúvida nenhuma. Não é otimismo, não. Assim, você tem uma... Acho que, de novo, a gente usou a nossa gordura de ser o fundo com maior ágio do mercado no dia seguinte de ter anunciado possível tributação de fundo imobiliário, não foi à toa. Porque o mercado se fechou para muitos fundos, para vários... Então, assim, a liquidez dessa indústria ficou extremamente mais restrita e a gente conseguiu capitalizar. A gente conseguiu trazer caixa para o fundo, então a gente está trabalhando num mercado extremamente favorável. Assim, extremamente favorável. É muito simples, os 500 pontos acima de uma NTNB há 2 anos atrás era IPCA mais 6, mais 7. Hoje em dia é IPCA mais 10. Então, não é nenhuma mágica, é simplesmente risco. O risco do país aumentou, o custo do país aumentou, remuneração dos ativos aumentaram. E não só isso, o próprio CDI. A gente tem sempre, você sabe muito bem disso, a gente sempre teve uma estratégia de ter 1/3 da nossa carteira atrelada ao CDI, a carteira de crédito, temos até hoje, sempre tivemos. Antigamente o CDI estava pagando 2, agora a gente está vendo um CDI de 5, possivelmente um de 7, 8, vamos ver o que vem pela frente ainda, mas só aí você tem um ganho de carrego extremamente relevante também, né, nas operações. Então, acho que você tem um ganho nos spreads que abriram, e você tem um ganho na própria IPCA e CDI, que também, os indexadores que também subiram de forma relevante nesse período. A tendência da taxa média ponderada do fundo é aumentar. Exatamente. O IPCA mais 7, na hora que o IPCA é 2 é uma coisa, na hora que o IPCA é 5 é outra, na hora que o IPCA é 6, 7 é outra. Então, exatamente.
E com relação à originação e alocação, você acha que agora o mercado, você está com o mercado na mão, né? Tá. Falei, o mercado está muito positivo para a gente. Tá muito bom. Isso aí. Já deu para entender que a alocação vai ser célere e com taxas boas, enfim. Acho que o mercado fecha, então, naturalmente, quem tem recurso acaba sendo mais demandado naturalmente. Bom, Selegato, não sei como te agradecer. Eu gosto de terminar a live sempre de uma maneira mais leve. Você já sabe que eu gosto de sempre contar uma historinha, né? Eu queria lembrar, não sei se você vai lembrar desse detalhe, quando eu fui aí na gestora, aí a gente combinou o horário e eu cheguei um pouco mais cedo. A Tati te manda abraço até hoje. Ela tá esperando você passar lá para roubar o café. Então, Tati, um beijo grande para você. A história é o seguinte, eu cheguei lá, o Selegato ainda não tinha chegado. São Paulo é muito movimentado, e eu goiando o pé rachado, eu saio cedo, né? Acordo cedo, saio cedo, tomo café cedo, né? A vida para mim começa às 7 da manhã. Em São Paulo as coisas começam um pouco mais tarde, a dinâmica da cidade, e terminam mais tarde também. E aí eu cheguei na gestora, o Selegato não estava lá ainda, mas deixaram eu subir tudo. E aí a Tati me ofereceu um café, só que ela me levou, né, lá na parte interna da gestora. Então aí tem aqueles cafés todo com aquelas cápsulas tudo coloridinha, aquele monte de coisa, né, tudo legal. Qual que você quer, né? Qual que você aceita? Eu falei, nossa, é muito bonito isso aqui, mas sendo muito sincero com você, eu não troco por um cafezinho coado de jeito nenhum, né? Ela falou assim, você quer ir lá na cozinha? E eu falei, agora, né? Peguei, fui lá para a cozinha, tô lá, de repente contando história para ela, aquela coisa toda, aí chega o Selegato lá, fala, só podia ser você, Varão, tá na cozinha aqui, batendo papo, eu sentado numa cadeira lá, fala, aqui que é o meu lugar, aqui que é onde as coisas realmente são do meu jeito. História verídica, né, seu Selegato? É isso aí. Eu só vejo o Selegato. Pô, essa barulheira toda é você, Barão, fazendo esse escândalo todo aqui. Manda um beijo para a Tati, manda um beijo para o Yannick, manda um beijo para o Gabriel, manda um beijo para a turma toda. E, Selegato, você sabe o tanto que eu admiro o trabalho e esse desenvolvimento todo que você proporcionou ao mercado. O protagonismo que você tem hoje é merecido. E, cara, sempre por aqui, portas abertas, e você sabe que pode contar conosco aqui no que precisar. Sempre precisar de passar alguma informação. Agora que a gente conseguiu trazer, eu acho que a gente conseguiu cobrir vários assuntos, colocamos a bola no chão, mas eu tenho certeza que a bola ainda vai continuar girando e a gente vem aqui outras oportunidades. Obrigado, viu? De coração. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Todo mundo está assistindo aí. Obrigado pela atenção e estamos à disposição aí sempre que quiser, precisar, só estamos à disposição. Obrigado mesmo por tudo. É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado e bom restinho de semana para todos vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. Pessoal.